Todas as manhãs ela era lembrada de que não valia nada. Durante anos, acreditou que a tristeza era um destino inevitável. Mas bastou um olhar gentil para sua vida começar a mudar. E quando finalmente disse não pela primeira vez, o mundo tremeu ao redor. Antes de ouvir essa história de coragem e transformação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que inspiram. O despertador não chegou a tocar. Como sempre, ela acordou antes das 5 da manhã, antecipando-se ao barulho que viria. O corpo já havia se acostumado àquela rotina cruel. Levantar, preparar o café, arrumar a mesa, aguardar a tempestade diária. Marina passou os dedos pelos cabelos desalinhados e suspirou. Aos 42 anos, sentia-se como uma sombra caminhando pela própria casa. Ou melhor, pela casa de Roberto. Ele fazia questão de lembrá-la disso todos os dias, em cada pequeno detalhe que tornava sua existência um constante pedido de desculpas. Na cozinha, o ritual começou. Café forte, pão na torradeira, ovos mexidos, tudo exatamente como ele gostava. Marina conhecia cada preferência, cada mania, cada detalhe que poderia desencadear uma explosão de raiva. 23 anos de casamento haviam-lhe ensinado a ser invisível, a antecipar necessidades, a caminhar nas pontas dos pés pela própria vida. O barulho do chuveiro cessou. Marina sentiu o coração acelerar. Ele estava acordando. Em poucos minutos desceria as escadas com aquele olhar pesado, aquela cara de quem carregava o mundo nas costas e culpava a esposa por cada peso adicional. Marina, cadê meu café? Já a voz ecoou pela casa mesmo antes dele aparecer na cozinha. Já está pronto, Roberto. Ela colocou a xícara na mesa com cuidado, evitando fazer barulho. Roberto desceu vestindo o terno azul que ela havia passado na noite anterior. 51 anos. Cabelos grisalhos bem penteados, postura ereta que exibia autoridade. Para o mundo exterior, era um homem bem-sucedido, respeitado, um marido exemplar. Dentro daquelas paredes, era um tirano silencioso, que governava através do medo e da humilhação constante. Esse café está horrível. Ele tomou de um gole e fez uma careta exagerada. Você não consegue nem fazer um café direito. 23 anos casado. E ainda tenho que engolir essa água suja. Marina. Baixou os olhos. Sabia que o café estava perfeitamente preparado, como sempre. Mas contradizê-lo só tornaria amanhã pior. Desculpa, Roberto. Vou fazer outro. Não. Não tenho tempo para suas incompetências. Ele empurrou a xícara para longe. Aliás, olha só para você. Esse cabelo parecendo um ninho de passarinho, essa roupa de velha. Você se deu ao trabalho de se olhar no espelho hoje? As palavras caíram sobre Marina como gotas de ácido. Ela instintivamente levou a mão ao cabelo, tentando arrumá-lo. Eu acabei de acordar, Roberto. Ainda não. Ainda não o quê? Ainda não se incomodou em ter dignidade? Ainda não se importou em parecer uma esposa decente? Ele se levantou guardando os documentos na pasta. Vou almoçar fora hoje. Quando eu voltar, quero essa casa impecável. E se arrume pelo amor de Deus. Pareça gente. A porta bateu com força, ecoando pela casa silenciosa. Marina permaneceu parada na cozinha, segurando as lágrimas que insistiam em brotar. Não podia chorar. Chorar significava admitir que as palavras dele tinham poder sobre ela, e ela já havia perdido o poder demais. Foi até o espelho do banheiro e estudou o próprio reflexo. Viu uma mulher que um dia havia sido bonita, que um dia havia rido alto, que um dia havia sonhado com um futuro brilhante. Agora via apenas cansaço e resignação. Quando havia sido a última vez que alguém a olhara com carinho? Quando havia sido a última vez que se sentira desejada, respeitada, amada? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Alô, Marina, é a Carla. A voz da irmã mais nova trouxe um pequeno alívio. Carla era 3 anos mais nova, casada com um homem gentil, mãe de 2 filhos adoráveis. Tudo o que Marina havia desejado ter, mas que Roberto havia sistematicamente sabotado ao longo dos anos. Oi, Carla. Como você está? Bem, obrigada. Escuta, Marina, eu estava pensando... Faz tempo que não nos vemos.
Que tal almoçarmos juntas hoje? Conheço um lugar novo, bem tranquilo. Marina sentiu o coração se apertar. Queria desesperadamente aceitar, mas sabia que Roberto não aprovaria. Ele sempre encontrava maneiras de criticar Carla, de plantar sementes de discórdia entre as irmãs. Ah, Carla, eu não sei. Roberto disse que queria a casa impecável quando voltasse. Marina, escuta o que você está dizendo. Você não pode sair para almoçar com sua própria irmã porque precisa limpar a casa? Que tipo de prisão é essa? A pergunta ecoou na mente de Marina como um trovão. Prisão. Era exatamente isso. Ela vivia em uma prisão invisível, com grades feitas de medo e humilhação. Não é bem assim, Carla. É só que ele teve um dia difícil no trabalho ontem e... Marina, para com isso. Você sempre arranja desculpas para ele. Quando... Foi a última vez que você fez algo por você mesma? Quando foi a última vez que saiu de casa sem pedir permissão como se fosse uma adolescente? Marina ficou em silêncio, porque não conseguia lembrar. Literalmente não conseguia lembrar de quando havia tomado uma decisão independente, havia feito algo apenas porque queria fazer. Vou te buscar às 2 horas. Carla decidiu pela irmã, e não aceito não como resposta. Antes que Marina pudesse protestar, a ligação se encerrou. Ela ficou olhando para o telefone, sentindo uma mistura de pânico e algo que não experimentava há muito tempo. Expectativa. Passou a manhã limpando a casa obsessivamente, como se cada cômodo perfeito pudesse apagar a culpa que sentia por considerar sair sem avisar Roberto. Passou aspirador, organizou prateleiras, lustrou móveis. Tudo para criar a ilusão de que era uma esposa dedicada, não uma mulher desesperada por um pouco de liberdade. Ao meio-dia, foi até o guarda-roupa e percebeu que não tinha nada adequado para sair. Todas as suas roupas eram discretas, sem cor, sem personalidade. Roupas que Roberto aprovava porque não chamavam atenção, não despertavam segundos olhares, não sugeriam que ela pudesse ser interessante ou desejável. Escolheu uma blusa bege e uma calça marrom, as peças menos desbotadas que possuía. No espelho, viu uma mulher apagada, transparente. Mas havia algo diferente em seus olhos, um pequeno brilho que não via há anos. Às 2 horas em ponto, Carla buzinou na rua. Marina pegou a bolsa com mãos trêmulas e saiu da casa. Cada passo, em direção ao carro da irmã, parecia uma pequena revolução. Você está linda. Carla mentiu gentilmente, mas Marina sabia que era mentira. Ainda assim, as palavras aqueceram seu coração. Obrigada por insistir, Carla. Eu precisava disso. Eu sei que precisava, e espero que hoje seja só o começo. Enquanto o carro se afastava da casa, Marina sentiu algo que não experimentava. Há décadas. A sensação de estar viva. Não sabia que aquele almoço mudaria sua vida para sempre. Que uma conversa casual com um estranho seria o primeiro passo para descobrir quem ela realmente era. O restaurante que Carla escolheu era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e plantas nas janelas. Marina nunca havia estado ali, nunca havia visto aquele lugar que ficava a apenas 10 minutos de sua casa. Quantas coisas ela não conhecia em sua própria cidade, porque vivia confinada em uma rotina sufocante. Conta para mim, Marina. Como? Você está realmente? Carla perguntou depois que fizeram o pedido. Marina abriu a boca para dar a resposta automática, a mentira que contava para todo mundo. Mas algo em sua expressão mudou. Talvez fosse o ambiente acolhedor, talvez fosse o olhar genuinamente preocupado da irmã, ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. Eu não estou bem. Carla, eu não estou bem há muito tempo. E pela primeira vez em anos, Marina começou a falar a verdade. As palavras começaram a fluir como água represada que finalmente encontra uma fissura na barragem. Marina falou sobre as manhãs que começavam com críticas, sobre como havia deixado de usar maquiagem porque Roberto dizia que ela ficava ridícula, sobre como parou de encontrar amigas porque ele sempre arranjava defeitos em cada uma delas. Lembra da Júlia, minha amiga da faculdade? Marina mexia nervosamente no guardanapo. Roberto dizia que ela era fútil, que só falava de coisas superficiais.
A Patrícia, da academia, era invejosa. A Mônica, da vizinhança, era fofoqueira. Uma por uma, ele foi criando motivos para eu me afastar de todas. Carla escutava em silêncio, o semblante cada vez mais sério. Conhecia Roberto há mais de 20 anos e sempre o achara controlador, mas nunca imaginou que chegasse a esse ponto. E você? O que você sentia quando isso acontecia? No começo eu discutia. Defendia minhas amigas, mas ele sempre tinha argumentos tão convincentes. Dizia que me protegia, que via coisas que eu não conseguia enxergar. Marina suspirou profundamente. Até que um dia eu percebi que estava completamente sozinha. Não tinha mais ninguém além dele. O almoço chegou, mas Marina mal tocou na comida. Era como se anos de silêncio finalmente encontrassem voz. Carla, às vezes eu acordo de madrugada e fico imaginando como seria minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Se eu não tivesse casado tão cedo, se tivesse terminado a faculdade, se tivesse seguido aquela oportunidade de trabalho em São Paulo. Que oportunidade em São Paulo? Carla franziu a testa. Você nunca me contou sobre isso. Marina ficou em silêncio por um momento, remexendo memórias, enterradas. Era em 2005. Uma empresa de marketing havia me oferecido uma posição incrível. Salário excelente, plano de carreira, moradia temporária enquanto eu me estabelecia. Seus olhos brilharam com o fantasma de um sonho antigo. Eu estava tão empolgada, Carla. Pela primeira vez, sentia que poderia ser alguém, construir algo meu. E o que aconteceu? Roberto. A resposta saiu como um suspiro amargo. Ele disse que eu estava sendo egoísta, que estava abandonando nossa família, nossos planos de ter filhos. Disse que São Paulo me corromperia, que eu me tornaria uma dessas mulheres frias e ambiciosas. Insistiu tanto que eu comecei a acreditar que ele estava certo, que eu estava sendo ingrata por querer mais do que já tinha. Carla estendeu a mão e tocou a de Marina. E os filhos? Vocês tentaram mesmo? Marina desviou o olhar. Era a pergunta mais dolorosa de todas. Tentamos por anos, ou pelo menos eu achava que estávamos tentando. Sua voz ficou quase inaudível. Mas Roberto sempre arranjava desculpas para evitar o assunto quando eu sugeria procurar ajuda médica. Dizia que era estresse, que era cedo demais, que Deus daria filhos no tempo certo. Marina, você já fez exames? Sabe se o problema é seu ou dele? Não, ele nunca quis. E eu fui aceitando que talvez fosse destino mesmo. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Mas às vezes eu me pergunto se ele realmente queria filhos, ou se apenas usava essa possibilidade para me manter esperando, sempre esperando por um futuro que nunca chegaria. Carla sentiu uma raiva crescendo em seu peito. Ela própria era mãe e sabia o quanto Marina sempre havia desejado ter filhos. Ver a irmã sendo manipulada dessa forma a deixava furiosa. Marina, você precisa sair dessa situação. Para onde, Carla? Eu não tenho dinheiro próprio, não tenho profissão, não tenho para onde ir. Roberto controla tudo. Eu recebo uma mesada para as compras da casa, mas ele confere cada recibo, questiona cada centavo gasto. Você tem formação superior. Pode trabalhar. Em quê? Fiz apenas 2 anos de administração e parei quando casei. Quem vai contratar uma mulher de 42 anos sem experiência profissional? A pergunta ficou suspensa no ar. Marina tinha razão. Seria difícil recomeçar do zero naquela idade, mas não impossível. Escuta, eu tenho uma proposta. Carla decidiu falar algo que vinha pensando há meses. Pedro conhece muitas pessoas no meio empresarial. Ele pode te ajudar a encontrar algo. E se precisar ficar em nossa casa por um tempo... Não, Carla, eu não posso fazer isso com vocês. Já imaginou o problema que Roberto seria capaz de criar? Ele pode ser muito convincente quando quer. Pode fazer vocês acreditarem que eu sou ingrata, que estou inventando coisas. Marina, você está ouvindo o que está falando? Você está defendendo um homem que te humilha todos os dias. As duas ficaram em silêncio por um momento. Marina sabia que a irmã estava certa, mas o medo era mais forte que a razão. Eu preciso voltar. Marina olhou o relógio e sentiu o pânico familiar. Roberto vai chegar às 5 e se a casa não estiver perfeita.
O que vai acontecer? Ele vai gritar? Vai te humilhar? Marina, isso não é normal. Maridos não fazem isso com suas esposas. Eu sei que não é normal, Carla, mas é minha realidade. Marina se levantou guardando a bolsa. Obrigada pelo almoço. Fazia tempo que não me sentia tão leve. Carla pagou a conta e dirigiu em silêncio até a casa de Marina. Quando pararam em frente ao portão, ela segurou o braço da irmã. Marina, eu vou te dar meu telefone do trabalho, meu celular, o telefone da minha vizinha. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Não importa a hora, não importa o motivo. Promete? Marina assentiu, mas Carla sabia que ela provavelmente nunca ligaria. Estava tão condicionada a resolver tudo sozinha, a não incomodar. Ninguém que preferiria sofrer em silêncio a pedir ajuda. Promete mesmo, Marina. Diz em voz alta. Eu prometo, Carla. As duas se abraçaram e Marina saiu do carro. Carla ficou observando enquanto a irmã caminhava até a porta da casa, os ombros curvados, os passos hesitantes. Parecia uma mulher derrotada voltando para sua prisão. Dentro de casa, Marina correu para verificar se tudo estava em ordem. Passou um pano nos móveis novamente, arrumou as almofadas do sofá, conferiu se não havia deixado nenhum rastro de sua saída. O estômago doía de nervosismo. Às 5h15, ouviu a chave na fechadura. Roberto chegou de mau humor, como sempre. Jogou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha. Que cheiro é esse? Ele farejou o ar desconfiado. Marina sentiu o coração disparar. Seria possível que ele sentisse o perfume do restaurante em suas roupas. Que cheiro, Roberto? Eu não sinto nada. Tem um cheiro diferente aqui, perfume. Ele se aproximou dela e cheirou. Você usou perfume hoje? Não, eu... Marina gaguejou. Talvez seja o amaciante novo que comprei. Roberto a estudou com olhos desconfiados, mas não disse mais nada. Foi para o quarto tomar banho, deixando Marina na cozinha com as pernas bambas. Naquela noite, enquanto Roberto assistia à televisão, Marina ficou na cozinha fingindo arrumar os armários. Na verdade, estava revivendo cada momento do almoço com Carla, cada palavra que havia dito, cada sensação de liberdade que havia experimentado por aquelas poucas horas. Pela primeira vez em anos, havia falado sobre seus sentimentos, seus medos, seus sonhos perdidos, e descobriu que ainda existiam, enterrados sob camadas de resignação e medo. Quando foi para a cama, Roberto já dormia. Marina ficou acordada, olhando para o teto, pensando na pergunta que Carla havia feito. Quando foi a última vez que você fez algo por você mesma? A resposta era assombrosamente clara. Ela não conseguia lembrar, mas algo havia mudado naquele dia. Uma pequena chama havia sido acesa, e Marina sabia que seria muito difícil apagá-la novamente. Não fazia ideia de que no dia seguinte, uma ida simples ao supermercado mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Roberto estava ainda mais irritado que o normal. Havia brigado com um cliente importante e descontava sua frustração na primeira pessoa que encontrava pela frente. Marina. Esse café está uma porcaria. Ele empurrou a xícara com tanta força que o líquido derramou na mesa. 23 anos e você ainda não aprendeu a fazer um café decente. Marina limpou o derramamento em silêncio, as palavras de Carla ecoando em sua mente. Isso não é normal. Maridos não fazem isso com suas esposas. Mas era tão difícil acreditar nisso quando vivia mergulhada naquela realidade há tanto tempo. Hoje eu vou almoçar com os diretores da empresa. Roberto ajustou a gravata no espelho da sala. Quando eu voltar, quero encontrar esta casa impecável. E você, pelo amor de Deus, se arrume. Ontem você estava parecendo uma mendiga. As palavras doeram como sempre doíam, mas Marina percebeu algo diferente em si mesma. Em vez da aceitação passiva de sempre, sentiu um pequeno lampejo de revolta. Não disse nada, mas algo havia mudado. Depois que Roberto saiu, Marina caminhou pela casa silenciosa. 23 anos morando ali e se sentia como uma estranha. Todos os móveis, todas as decorações, todos os detalhes refletiam o gosto de Roberto. Ela não havia escolhido nada, não havia opinado sobre nada. Era uma invasora em seu próprio lar.
Foi até a cozinha conferir os mantimentos. Estava acabando o arroz. E Roberto ficaria furioso se não houvesse arroz no jantar. Era um de seus pratos obrigatórios, junto com feijão e alguma carne. Sempre a mesma rotina, sempre os mesmos sabores aprovados por ele. Marina pegou a pequena quantia que Roberto deixava para as compras domésticas e saiu para o supermercado. Era uma das poucas atividades que ele permitia que fizesse sozinha, mas mesmo assim, com instruções rígidas. Comprar apenas o necessário, sempre as mesmas. Marcas, sempre com recibo detalhado. O supermercado estava cheio naquele horário da manhã. Marina caminhava pelos corredores com seu carrinho, pegando os itens de sempre. Arroz, feijão, óleo, açúcar. Vida em piloto automático, escolhas que não eram escolhas. Parou na seção de laticínios para pegar leite e manteiga. Foi então que seus olhos pararam em um iogurte grego com mel. A embalagem era bonita, prometia sabores que ela não experimentava há anos. Roberto sempre dizia que iogurte era comida de rico, desnecessário quando se podia tomar leite normal. Marina pegou o produto e olhou o preço. Estava dentro do orçamento se abrisse mão de algo else. Seus dedos acariciaram a embalagem. Quando foi a última vez que havia comido algo apenas porque queria, porque parecia gostoso? Com licença, está tudo bem? A voz masculina a fez sobressaltar. Marina se virou e viu um homem alto, bem vestido, com olhos gentis e um sorriso preocupado. Ela percebeu que estava parada há vários minutos, segurando o iogurte perdida em pensamentos. Desculpe, sim, está tudo bem. Marina colocou rapidamente o produto de volta na prateleira. Você parecia triste. O homem tinha uma voz suave, educada. Desculpe se estou sendo intrometido, mas você parecia precisar de alguém para conversar. Marina olhou para ele com mais atenção. Devia ter cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, terno elegante, mas não ostensivo. Havia algo em seus olhos que ela não via há muito tempo. Bondade genuína. Não, é só que... Marina gaguejou, sem saber como. Explicar que estava tendo uma crise existencial por causa de um iogurte. Sabe de uma coisa? Eu ia tomar um café ali na cafeteria do shopping. Ele apontou para a pequena cafeteria anexa ao supermercado. Se você quiser companhia, seria um prazer. Às vezes, conversar com um estranho é mais fácil do que conversar com conhecidos. Marina olhou ao redor, como se Roberto pudesse aparecer a qualquer momento, mas ele havia dito que almoçaria fora, não voltaria antes das 5 da tarde. Eu não sei. Eu preciso terminar as compras. Claro, sem problema, mas se mudar de ideia, eu vou estar lá. Ele sorriu gentilmente. Meu nome é Eduardo. A propósito. Marina. Ela respondeu, quase sem pensar. Eduardo assentiu e se afastou, caminhando calmamente em direção à cafeteria. Marina ficou parada, segurando o carrinho, sentindo algo estranho acontecendo em seu peito. Um estranho havia demonstrado mais gentileza em 2 minutos do que seu marido em meses. Terminou as compras no piloto automático, mas não conseguia parar de pensar no encontro. Havia algo diferente em Eduardo, uma tranquilidade que ela não estava acostumada a ver em homens. Roberto sempre era intenso, urgente, dominador. Eduardo parecia pacífico. Quando passou pela cafeteria, para sair do supermercado, viu Eduardo sentado sozinho em uma mesa pequena, tomando café e lendo um jornal. Ele percebeu que ela estava olhando e acenou discretamente. Marina parou. Por um momento imaginou Roberto chegando em casa e descobrindo que ela não estava lá. Imaginou as perguntas, as acusações, a fúria. Mas então lembrou-se das palavras de Carla. Quando foi a última vez que você fez algo por você mesma? Antes que pudesse pensar melhor, Marina empurrou o carrinho até a mesa de Eduardo. Ainda vale o convite para o café? O sorriso que iluminou o rosto dele foi como um raio de sol em um dia nublado. Claro que vale. Sente-se, por favor. Marina se sentou na cadeira de frente para Eduardo, as mãos tremendo ligeiramente. Quando foi a última vez que havia se sentado em um café com um homem que não fosse Roberto? O que você gostaria de tomar? Eduardo perguntou, sinalizando para a garçonete. Eu não sei.
Marina percebeu que não sabia mesmo. Sempre tomava o que Roberto pedia quando saíam juntos, o que acontecia raramente. Tá um chocolate quente? O dia está um pouco frio. Marina assentiu. Chocolate quente soava reconfortante, algo que ela não tomava desde a adolescência. E talvez um pedaço daquela torta de morango? Eduardo sugeriu apontando para o balcão. Não, eu não posso. Marina começou a protestar automaticamente. Por quê? A pergunta simples a pegou desprevenida. Por que não podia? Porque Roberto dizia que doces eram desperdício de dinheiro? Porque ela não merecia pequenos prazeres? Na verdade, Marina respirou fundo. Um pedaço de torta seria ótimo. Quando o chocolate quente chegou, Marina segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor se espalhando pelos dedos. O primeiro gole foi como uma memória da infância, doce e consolador. Então, Marina, me conte sobre você. Eduardo tinha uma maneira de fazer perguntas que não parecia invasiva, apenas interessada. Não há muito o que contar. Marina deu de ombros. Sou casada, dona de casa. Uma vida bem comum. Comum? Eduardo sorriu. Eu diria que toda vida tem suas complexidades, seus desafios únicos. O que você gosta de fazer? A pergunta a deixou em silêncio. O que ela gostava de fazer? Havia tanto tempo que não se fazia essa pergunta. Eu costumava gostar de ler. A memória veio como uma surpresa. E de cozinhar pratos diferentes, experimentar receitas novas. E agora? Não gosta mais? É que meu marido prefere pratos simples. E não temos muito tempo para leitura, sabe? A casa demanda muito trabalho. Eduardo assentiu, mas Marina percebeu algo em seus olhos que parecia compreensão misturada com tristeza. Entendo. Ele tomou um gole do café. Sabe, Marina, eu trabalho com recursos humanos. Há mais de 20 anos. Já entrevistei milhares de pessoas. E uma coisa que aprendi é que todos temos talentos únicos, sonhos adormecidos. Às vezes só precisamos de uma oportunidade para redescobri-los. Recursos humanos? Marina se interessou. Em que empresa? Tenho minha própria consultoria. Ajudo empresas a encontrar as pessoas certas e pessoas a encontrarem as oportunidades certas. Eduardo sorriu. É um trabalho gratificante, especialmente quando consigo dar uma segunda chance para alguém que acredita que já perdeu todas as oportunidades. Marina sentiu algo se mexendo em seu peito. Uma segunda chance. Será que ainda existia isso? Para ela, deve ser interessante, ela murmurou. É. E sabe de uma coisa engraçada? Estou precisando de alguém para me ajudar com alguns projetos. Trabalho administrativo, organização, contato com clientes. Nada muito complexo, mas precisa ser alguém confiável, dedicada. Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Você não teria interesse, por acaso? Marina quase engasgou com o chocolate quente. Trabalho? Ela? Depois de tantos anos? Eu não tenho experiência. Não terminei a faculdade. Não sei se seria capaz... Marina, permita-me ser direto. Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. Em meia hora de conversa, percebi que você é inteligente, cuidadosa, responsável. São qualidades que não se aprendem em faculdade. São qualidades de caráter. E experiência? Experiência se ganha trabalhando. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Alguém achava que ela era capaz. Alguém via potencial nela. Eu teria que conversar com meu marido. As palavras saíram automaticamente. Claro, é natural. Eduardo tirou um cartão do bolso. Quando quiser conversar sobre isso, me liga. Não há pressa, não há compromisso. É apenas uma possibilidade. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. Eduardo Silva, consultoria em recursos humanos. Números de telefone, endereço de e-mail. Um pequeno pedaço de papel que representava uma porta que ela julgava fechada para sempre. Obrigada. Ela guardou o cartão na bolsa rapidamente, como se fosse um segredo perigoso. Marina, posso te dizer uma coisa? Eduardo terminou seu café. Você parece uma pessoa que passou muito tempo cuidando de todo mundo, menos de si mesma. Às vezes precisamos nos lembrar de que também merecemos cuidado, carinho, oportunidades.
As palavras ecoaram na mente de Marina como sinos tocando. Ela não estava acostumada a ouvir que merecia alguma coisa. Eu preciso ir. Marina olhou o relógio e sentiu o pânico familiar. Meu marido? Claro, entendo. Eduardo se levantou e gentilmente ajudou Marina a se levantar. Foi um prazer conhecê-la, Marina. Espero que considerem nossa conversa. Marina saiu da cafeteria em um estado alterado de consciência. Guardou as compras no carro automaticamente, dirigiu para casa automaticamente, mas sua mente estava completamente focada no que havia acabado de acontecer. Um trabalho. Alguém acreditava que ela era capaz de trabalhar. Depois de tantos anos sendo tratada como incompetente, alguém via potencial nela. Em casa, guardou as compras e escondeu o cartão de Eduardo entre as páginas de um livro de receitas que não abria há meses. Tocou o papel com os dedos como se fosse um talismã. Pela primeira vez em anos, Marina passou o dia inteiro pensando em possibilidades em vez de apenas em obrigações. E quando Roberto chegou em casa naquela noite, ela mal ouviu suas reclamações habituais. Sua mente estava ocupada demais, imaginando como seria ter uma vida própria. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. O cartão de Eduardo estava escondido no livro de receitas, mas parecia queimar através das páginas, chamando sua atenção como um segredo luminoso. Ela ficou acordada, imaginando como seria trabalhar novamente, ter uma rotina própria, ganhar seu próprio dinheiro. Mas, junto com a excitação vinha o medo. Roberto jamais permitiria. Ele sempre deixara claro que mulher casada deveria cuidar da casa e do marido, não andar por aí se exibindo em escritórios. Como ela explicaria? Como enfrentaria a tempestade que certamente viria? Na manhã seguinte, Roberto acordou ainda mais irritado. Havia perdido o cliente importante que estava tentando conquistar há meses. Esse café está aguado. Ele bateu a xícara na mesa com tanta força que Marina temeu que quebrassem. Você não consegue fazer nada direito. Nada. Marina serviu uma nova xícara, as mãos tremendo ligeiramente. Mas pela primeira vez as palavras cruéis de Roberto não a atingiram da mesma forma. Era como se a conversa com Eduardo tivesse criado uma pequena armadura ao redor de seu coração. Vou trabalhar até tarde hoje. Roberto ajustou a gravata com movimentos bruscos. Preciso resolver essa bagunça que vocês, mulheres, não entendem. Negócios sérios, responsabilidades de verdade. Depois que ele saiu, Marina foi direto ao livro de receitas, pegou o cartão de Eduardo e ficou olhando para ele por longos minutos. Os números pareciam uma combinação secreta para uma vida diferente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Marina, é a Carla. Como você está? Oi, Carla. Marina sentiu um alívio ao ouvir a voz da irmã. Eu estou diferente. Diferente como? Marina hesitou. Contar sobre Eduardo seria tornar real uma possibilidade que ainda parecia um sonho impossível. Ontem eu fui ao supermercado e conheci uma pessoa. Um homem que trabalha com recursos humanos. Marina. A voz de Carla se animou. Conta tudo. Calma, não é nada romântico. Marina riu pela primeira vez em dias. Ele me ofereceu um trabalho, Carla. Um trabalho de verdade. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Marina, isso é incrível. Que tipo de trabalho? Administrativo, organizacional. Ele disse que precisa de alguém confiável. Marina sentiu o coração acelerar só de falar sobre isso. Mas eu não sei se consigo, Carla. Faz tanto tempo e Roberto nunca vai aceitar. Escuta aqui, Marina Santos. Carla usou o tom firme que usava com os filhos. Você tem 42 anos, não 82. Tem uma cabeça brilhante que foi desperdiçada lavando roupa e ouvindo desaforos. Se alguém viu potencial em você, é porque esse potencial existe. Mas Roberto não é seu dono, Marina. Ele é seu marido, não seu senhor feudal. Você tem direito de trabalhar, de ter uma vida própria, de ser feliz. As palavras de Carla ecoaram na mente de Marina. Direito de ser feliz. Quando foi a última vez que alguém havia dito que ela tinha direito a alguma coisa?
Eu estou com medo, Carla, disse. Claro que está. Medo é normal quando estamos prestes a mudar nossa vida. Mas sabe o que é pior que o medo? O arrependimento. Daqui a 10 anos, você quer olhar para trás e se perguntar: se eu tivesse tentado? Depois que desligou o telefone, Marina ficou andando pela casa, o cartão de Eduardo na mão. A casa estava silenciosa, impecável, vazia. 23 anos cuidando daquele espaço que nunca havia se tornado verdadeiramente dela. Foi até o espelho do banheiro e estudou o próprio reflexo novamente. Mas dessa vez, em vez de ver apenas cansaço e resignação, tentou imaginar como seria se arrumasse para trabalhar. Se tivesse um lugar para ir todas as manhãs, pessoas para encontrar, tarefas importantes para cumprir. Às 14h, Marina tomou uma decisão. Pegou o telefone e discou o número do cartão. Eduardo Silva, bom dia. Oi, é Marina, do supermercado ontem. Marina, que bom ouvir sua voz. O tom caloroso de Eduardo a tranquilizou. Como está? Bem, obrigada. Eu estive pensando na nossa conversa sobre o trabalho. Que ótimo, gostaria de conversar mais sobre isso. Podemos marcar um encontro no meu escritório ou, se preferir, em algum lugar neutro. Marina sentiu o coração disparar. Um encontro, uma entrevista de trabalho. Havia sonhado com isso por tanto tempo que parecia irreal. Seria possível hoje à tarde? Meu marido está trabalhando até tarde e eu... Claro, sem problema. Que tal às 4h? Conheço uma cafeteria muito discreta no centro da cidade. Café do Porto, conhece? Eu posso encontrar. Perfeito. Marina, não se preocupe, é apenas uma conversa, sem compromisso. Vamos ver se há uma oportunidade que faça sentido para você. Depois de desligar, Marina correu para o quarto. O que vestir para uma entrevista de trabalho? Suas roupas eram todas discretas, sem personalidade. Escolheu uma blusa azul marinho e uma calça preta, as peças mais próximas do que imaginava ser roupa de trabalho. No espelho, tentou se imaginar como uma profissional. Arrumou o cabelo, passou um batom claro que não usava há meses. Por um momento, vislumbrou a mulher que poderia ser. O café do Porto era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e plantas nas janelas. Eduardo já estava lá quando Marina chegou vestindo um terno discreto e lendo alguns papéis. Marina, que bom que veio. Ele se levantou para cumprimentá-la. Está linda. Marina corou. Não recebia um elogio há tanto tempo que quase havia esquecido como reagir. Obrigada. Ela se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. Está nervosa? É normal. Eduardo sorriu gentilmente. Que tal pedirmos algo primeiro? Depois conversamos com calma. Enquanto esperavam os pedidos, Eduardo fez perguntas casuais. Onde? Marina havia nascido. Há quanto tempo morava na cidade, se tinha irmãos? Perguntas simples que a fizeram relaxar. Marina, me conte sobre sua experiência com a administração. Sei que você não terminou a faculdade, mas deve ter aprendido muito administrando uma casa por tantos anos. Marina nunca havia pensado nisso dessa forma. Cuidar de uma casa como experiência administrativa. Bem, eu controlo o orçamento, faço planejamento de compras, organizo rotinas, mantenho tudo funcionando. Ela parou, surpresa com a própria resposta. Exato. Eduardo se animou. Você gerencia recursos, planeja, organiza, resolve problemas. São exatamente as habilidades que procuro. Mas trabalhar em um escritório deve ser muito diferente. Claro, há especificidades, mas você aprenderia rapidamente, e eu estaria lá para orientá-la no começo. Eduardo se inclinou para a frente. Marina, posso ser honesto? Prefiro treinar alguém responsável e dedicada do que lidar com profissionais experientes, mas pouco confiáveis. Marina sentiu uma onda de confiança que não experimentava há anos. E como seria? O trabalho? Os horários? Flexível. Você poderia começar meio período, 2 ou 3 vezes por semana. Depois, se adaptasse bem, poderíamos expandir. Eduardo tirou alguns papéis da pasta. Seria basicamente organizar minha agenda, fazer contatos iniciais com clientes, preparar relatórios simples, nada muito complexo no começo.
Marina olhou os papéis como se fossem um mapa para uma terra desconhecida. E o salário? Para começar, R$ 1.500 por mês. Meio período, como disse, com possibilidade de aumento conforme você for se desenvolvendo. R$ 1.500. Dinheiro próprio, independência financeira. Marina sentiu uma vertigem só de pensar. Eu preciso conversar com meu marido. As palavras saíram automaticamente. Claro, é natural. Eduardo guardou os papéis. Mas Marina, posso te dar um conselho? Na minha experiência, quando alguém tem dúvidas sobre aceitar uma oportunidade, geralmente não é por causa da oportunidade em si. É por causa do que outras pessoas vão pensar. As palavras atingiram Marina como uma flecha certeira. Às vezes precisamos fazer escolhas pensando em nosso futuro, não no que outros esperam de nós. Eduardo continuou gentilmente. Você tem potencial, Marina. Seria uma pena desperdiçá-lo. Quando Marina voltou para casa, guardou os papéis junto com o cartão de Eduardo. Mas agora não era mais apenas um sonho. Era uma proposta real, concreta, com salário e responsabilidades. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, imaginou como seria contar a Roberto. Imaginou a raiva, as acusações, os argumentos para convencê-la de que estava sendo irresponsável. Mas também imaginou como seria acordar sabendo que tinha um lugar para ir, pessoas contando com ela, trabalho importante para fazer. Quando Roberto chegou em casa, ainda mais irritado por causa dos problemas no trabalho, Marina quase perdeu a coragem. Ele estava particularmente cruel naquela noite, criticando tudo. A comida, a arrumação da casa, a aparência dela. Você parece cansada, ele disse com desdém. Não pode estar cansada. Você não faz nada o dia inteiro. Marina mordeu a língua para não responder. Mas uma pequena voz em sua cabeça sussurrou. E se eu fizesse alguma coisa? E se eu tivesse uma vida própria? Naquela noite, deitada na cama ao lado de Roberto, que roncava alto, Marina tomou uma decisão. Não sabia ainda como, mas sabia que ia aceitar o trabalho de Eduardo. Era hora de parar de pedir permissão para viver sua própria vida. Marina acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, não era apenas ansiedade em relação ao humor de Roberto. Era algo diferente. Determinação misturada com medo, como se estivesse na beira de um precipício prestes a voar. Roberto estava particularmente mal-humorado. Além dos problemas no trabalho, havia discutido com o irmão por telefone na noite anterior sobre questões de herança da família. Esse café está horrível. Ele empurrou a xícara com violência. Você não presta atenção em nada do que faz. Marina limpou o café derramado sem dizer uma palavra, mas algo dentro dela havia mudado. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Você tem potencial. Pela primeira vez, ela conseguiu separar as críticas de Roberto da sua própria autoestima. Vou trabalhar até tarde de novo hoje. Roberto ajustou a gravata agressivamente. Preciso resolver as incompetências dos outros. Pelo menos uma pessoa nesta casa tem responsabilidades de verdade. Depois que ele saiu, Marina foi direto ao telefone. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Eduardo, é Marina. Marina, bom dia, como está? Bem, obrigada. Eu gostaria de aceitar sua proposta. O trabalho. O silêncio do outro lado durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Que notícia maravilhosa! A alegria na voz de Eduardo era genuína. Quando gostaria de começar? O mais rápido possível. Marina surpreendeu, que a si mesma com a rapidez da resposta. Que tal amanhã? Podemos começar devagar só para você se familiarizar com o ambiente e as tarefas. Às 9 da manhã, Marina fez os cálculos mentalmente. Roberto saía às 8 e só voltava depois das 5. Teria tempo suficiente. Perfeito. Ótimo. Vou te mandar o endereço por mensagem. Marina, estou muito feliz com sua decisão. Tenho certeza de que vai dar certo. Depois de desligar, Marina sentou-se na cozinha e deixou a realidade afundar. Ela tinha um trabalho. Pela primeira vez em mais de 20 anos, tinha um trabalho. Passou o dia tentando se concentrar nas tarefas domésticas.
mas sua mente estava completamente focada no dia seguinte. O que vestiria? Como seria o escritório de Eduardo? Seria capaz de fazer um bom trabalho? À tarde decidiu ir ao shopping comprar algo mais adequado para trabalhar. Com o dinheiro que guardava secretamente das compras da casa, conseguiu comprar uma blusa branca simples e uma saia preta. Nada extravagante, mas roupas que a faziam se sentir mais profissional. Naquela noite, Roberto chegou em casa mais cedo e menos irritado. Havia conseguido resolver alguns dos problemas no trabalho. O jantar está cheiroso. Ele comentou quase como um elogio. Marina aproveitou o momento de calma relativa. Roberto, eu preciso conversar uma coisa com você. Ele levantou os olhos do prato imediatamente desconfiado. O que foi? Eu conheci uma pessoa que me ofereceu um trabalho. Marina respirou fundo. Um trabalho meio período, só algumas horas por semana. O garfo de Roberto parou no meio do caminho até a boca. Trabalho? Que tipo de trabalho? Administrativo. Organização de escritório, algumas tarefas simples. Marina manteve a voz calma. Seria só de manhã, eu estaria de volta antes de você chegar. Roberto colocou o garfo no prato com força. Marina, você perdeu o juízo? Você não tem qualificação para trabalhar. Não tem experiência. Vai fazer papel de ridícula. Ele disse que me treinaria, que eu tenho potencial. Marina sentiu a coragem vacilando, mas continuou. Roberto, eu preciso de algo meu. Algo que me dê propósito. Propósito? Roberto se levantou da cadeira. Seu propósito é cuidar desta casa, do seu marido. Isso não é propósito suficiente para você? Eu cuido da casa há 23 anos. Posso continuar cuidando e ainda ter um trabalho. Ah, entendi. Roberto começou a andar de um lado para o outro da cozinha. Você quer se exibir por aí. Quer a atenção de outros homens, é isso, não é? Não é nada disso, Roberto. É sobre ter uma vida própria, contribuir financeiramente. Contribuir financeiramente. Ele riu com sarcasmo. Você acha que eu não consigo sustentar minha própria casa? Você está me chamando de incompetente. Marina percebeu que a conversa estava tomando exatamente a direção que temia. Roberto estava transformando sua necessidade de independência em um ataque à masculinidade dele. Roberto, não é sobre você, é sobre mim, sobre me sentir útil, produtiva. Você não se sente útil cuidando da nossa casa? Ele se aproximou dela, a voz cada vez mais alta. Você não se sente produtiva sendo minha esposa? Eu me sinto invisível. A palavra saiu em um sussurro, mas ecoou pela cozinha como um grito. Roberto parou de andar e olhou para ela, com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Invisível. Ele repetiu a palavra como se fosse um insulto. Eu trabalho 10 horas por dia para te dar uma casa, comida, roupas, e você se sente invisível. Não é isso, Roberto. Eu sou grata por tudo o que você faz, mas eu preciso de algo que seja meu. Marina sentiu lágrimas começando a se formar. Por favor, tente entender. Entender o quê? Que minha esposa acha que nossa vida juntos não é suficiente? Roberto se sentou pesadamente na cadeira. Marina, você vai fazer papel de ridícula, vai se humilhar, e quando isso acontecer, não venha chorando para mim. Marina viu uma pequena abertura na raiva dele. E se eu não fizer papel de ridícula? E se eu for bem? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Quanto tempo é esse trabalho? Meio período, 3 manhãs por semana para começar. E quanto pagam? Marina hesitou. Sabia que o salário pareceria insignificante. Para Roberto, 1.500 para começar. Roberto bufou. 1.500 reais. Por isso você quer destruir nosso casamento. Eu não quero destruir nada, Roberto. Quero construir algo. Quero ter algo meu. Eles ficaram em silêncio por vários minutos. Marina podia ouvir o relógio da parede, marcando cada segundo. Está bem. Roberto finalmente falou. Pode tentar esse trabalho ridículo. Mas quando você se cansar dessa bobagem, quando perceber que não tem competência para o mundo real, eu não quero ouvir reclamações. Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele tinha concordado, mas não havia uma palavra de apoio, de encorajamento, de amor.
Obrigada, Roberto. Só não deixe a casa virar uma bagunça por causa dessa sua fantasia. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Amanhã seria seu primeiro dia de trabalho em mais de 20 anos. Estava aterrorizada e empolgada ao mesmo tempo. Acordou às 6 da manhã, 2 horas antes do despertador. Tomou banho, vestiu suas roupas novas, penteou o cabelo com cuidado. No espelho, viu uma mulher que não reconhecia completamente, alguém que estava prestes a ter uma vida própria. Roberto acordou de mau humor, como sempre, mas não fez comentários sobre sua aparência ou sobre o trabalho. Tomou seu café em silêncio e saiu sem se despedir. Às 8h30, Marina saiu de casa pela primeira vez em anos, com um destino que não fosse o supermercado, a farmácia ou a casa de parentes. Dirigiu até o endereço que Eduardo havia enviado, as mãos suando no volante. O escritório ficava em um prédio comercial no centro da cidade. Nada muito elegante, mas limpo e bem cuidado. Marina subiu até o 3º andar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Porta tinha uma placa simples: Eduardo Silva, Consultoria em Recursos Humanos. Marina respirou fundo e bateu. Entre. A voz familiar de Eduardo a tranquilizou. Ela abriu a porta e entrou em um escritório pequeno, mas organizado. Eduardo estava atrás de uma mesa de madeira, sorrindo de uma forma que a fez se sentir bem-vinda. Marina, que bom ter você aqui. Ele se levantou para cumprimentá-la. Está pronta para seu primeiro dia? Marina assentiu sem confiar na própria voz. Excelente. Vamos começar devagar. Que tal eu te mostrar como funciona tudo por aqui? E assim começou o primeiro dia de trabalho de Marina em mais de 2 décadas. Ela não fazia ideia de que aquele pequeno escritório se tornaria o lugar onde redescobriria quem realmente era. Nem imaginava que Eduardo guardava segredos que mudariam sua vida de maneiras que ela jamais poderia prever. O primeiro dia de trabalho passou como um sonho. Eduardo mostrou a Marina como organizar sua agenda, explicou o sistema de arquivos e a apresentou as tarefas básicas. Ela absorvia tudo com uma sede de conhecimento que havia esquecido que possuía. Você está se saindo muito bem, Eduardo comentou quando se aproximava do meio-dia. Tem certeza de que não tem experiência anterior? Marina sorriu, sentindo-se competente pela primeira vez em décadas. Talvez administrar uma casa seja mais complexo do que eu imaginava. Com certeza é. Eduardo organizou alguns papéis na mesa. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, curiosa. Seu marido apoiou sua decisão de trabalhar? Marina hesitou. Como explicar a reação de Roberto sem soar como uma esposa maltratada? Ele teve algumas reservas, mas concordou que eu tentasse. Eduardo assentiu, mas Marina percebeu algo em seus olhos que parecia compreensão. É normal ter receios quando mudamos nossa rotina. Ele comentou diplomaticamente. O importante é que você está aqui. Fê está fazendo um excelente trabalho. Às 2 da tarde, Marina se despediu e voltou para casa. Dirigiu com as janelas abertas, sentindo o vento no rosto e uma leveza que não experimentava há anos. Havia passado 4 horas sendo tratada com respeito, sendo útil, sendo valorizada. Em casa, rapidamente se trocou e começou a preparar o almoço de Roberto. Quando ele chegou, estava tudo pronto como sempre. Como foi sua brincadeirinha? De trabalhar? Roberto perguntou enquanto se servia. Foi bem. Marina manteve a resposta neutra. Organizei alguns arquivos, aprendi sobre o sistema deles. Roberto comeu em silêncio por alguns minutos. Quanto tempo? Você acha que vai durar essa fase? Que fase? Essa sua necessidade de brincar de importante. Geralmente as mulheres se cansam rapidinho quando percebem que o mundo real é mais difícil do que imaginavam. Marina mordeu a língua. Não adiantava discutir. Deixaria seu trabalho falar por si. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina. Levantava mais cedo, se arrumava com cuidado, trabalhava das 9 ao meio-dia, voltava para casa e cuidava das tarefas domésticas, como sempre fizera. Roberto gradualmente parou de fazer comentários sarcásticos, mas também não demonstrava nenhum interesse genuíno no que ela fazia.
No final da primeira semana, Eduardo a chamou para uma conversa. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. Ele parecia ligeiramente nervoso. Você está se saindo muito melhor do que eu esperava. Na verdade, muito melhor do que muitos profissionais com anos de experiência. Marina sentiu o rosto corar de prazer. Obrigada, Eduardo. Eu estou adorando trabalhar aqui. E isso me leva ao que quero te proposta. Eduardo se inclinou para a frente. Tenho um cliente que precisa de alguém para um projeto especial. É temporário, mas seria um teste para você assumir responsabilidades maiores. Que tipo de projeto? Uma empresa média que está reorganizando seu departamento de recursos humanos. Precisam de alguém para catalogar funcionários, organizar contratos, preparar relatórios. Eduardo sorriu. Seria você trabalhando diretamente com eles, não apenas comigo. O que acha? Marina sentiu uma mistura de empolgação e terror. Eu seria capaz? Marina, posso ser honesto? Em uma semana, você organizou meu escritório melhor do que eu consegui em anos. Você tem um talento natural para essa área. Eduardo pareceu hesitar por um momento. E o salário seria melhor. R$ 3.000 pelo projeto que duraria cerca de um mês. R$ 3.000. Mais dinheiro do que Marina havia controlado em toda sua vida adulta. Eu preciso pensar. Conversar com meu marido. Claro. Mas Marina, não deixe o medo te impedir de crescer. Você tem potencial para muito mais do que imagina. Naquela noite, Marina decidiu abordar o assunto com Roberto de forma diferente. Em vez de pedir permissão, apresentaria como uma oportunidade financeira. Roberto, meu chefe, me ofereceu um projeto especial. Ela falou durante o jantar. Que tipo de projeto? Consultoria para uma empresa. Pagaria R$ 3.000 por um mês de trabalho. Roberto parou de comer e olhou para ela. R$ 3.000? Sapo, sim. É um projeto de organização que ele acredita que eu tenho competência para fazer. R$ 3.000 por um mês? Roberto parecia estar calculando mentalmente. Isso é mais do que alguns funcionários da minha empresa ganham. É uma boa oportunidade. Marina manteve a voz calma. Roberto ficou em silêncio por vários minutos. Se você conseguir mesmo ganhar essa quantia, pode fazer o projeto. Ele finalmente decidiu. Mas se for mais uma dessas promessas vazias... Não é. Promessa vazia, Roberto. É um contrato real. Na semana seguinte, Marina começou o projeto na empresa cliente. Era assustador no início trabalhar em um ambiente completamente novo, com pessoas que não conhecia. Mas descobriu que tinha uma facilidade natural para organizar informações, para entender sistemas complexos, para se comunicar com clareza. A diretora de recursos humanos da empresa, uma mulher chamada Fernanda, ficou impressionada com seu trabalho. Marina, onde você aprendeu a fazer relatórios tão detalhados? Fernanda perguntou no final da primeira semana. Eu apenas organizo as informações de forma lógica. Marina respondeu modestamente. Bem, é exatamente o que precisávamos. Eduardo nos enviou uma verdadeira joia. Quando Marina contou isso para Eduardo, ele sorriu com orgulho paternal. Eu sabia que você tinha talento. Ele comentou. Marina, posso te perguntar uma coisa? Você já pensou em fazer um curso para formalizar seus conhecimentos? Que tipo de curso? Gestão de recursos humanos, administração, algo na área. Você tem talento natural, mas com formação acadêmica poderia ir muito mais longe. A ideia de voltar a estudar deixou Marina empolgada e aterrorizada ao mesmo tempo. Há quanto tempo não abria um livro didático? Seria capaz de acompanhar as aulas? Eu não sei se conseguiria. Faz mais de 20 anos que parei de estudar. Marina, você organizou um sistema complexo de dados em 2 semanas. Aprendeu. Nosso software em 3 dias. Você é inteligente e dedicada. Eduardo pegou alguns folhetos de sua gaveta. Estes são cursos noturnos, 2 vezes por semana. Que tal dar uma olhada? Marina pegou os folhetos como se fossem tesouros. Cursos de administração, gestão de pessoas, Excel avançado, possibilidades que nunca havia considerado. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Marina hesitou. Por que você está investindo tanto em mim? Eduardo sorriu, mas havia algo melancólico em seus olhos.
Porque reconheço o potencial desperdiçado quando vejo. Ele pareceu escolher as palavras cuidadosamente. E porque acredito que todos merecem uma segunda chance para serem quem realmente são. Havia algo na forma como ele disse isso, que fez Marina sentir que havia mais significado por trás das palavras, mas não insistiu. Naquela noite, escondeu os folhetos dos cursos junto com seus outros segredos, o cartão de Eduardo, os recibos do seu salário, os elogios escritos que havia recebido da Fernanda. Pequenos tesouros de uma vida que estava começando a construir. Quando Roberto chegou em casa, ela estava preparando o jantar com uma energia diferente. Estava cantarolando baixinho, algo que não fazia há anos. Você parece animada, Roberto comentou, não necessariamente como um elogio. Tive um bom dia no trabalho, Marina respondeu simplesmente. Roberto se serviu da comida. Só não se esqueça de que sua obrigação principal é esta casa, comigo. Claro, Roberto. Marina concordou, mas pela primeira vez em anos, sabia que tinha obrigações consigo mesma também. Depois do jantar, enquanto Roberto assistia à televisão, Marina foi para a cozinha e abriu discretamente um dos folhetos. Leu sobre aulas de administração, sobre possibilidades de carreira, sobre um futuro que finalmente parecia ao seu alcance. Não sabia que Roberto, do sofá da sala, observava suas costas com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Mambared, mistura de desconfiança e algo que poderia ser medo. Por mais de 20 anos ele havia controlado cada aspecto da vida de Marina. E agora, pela primeira vez, sentia que estava perdendo esse controle. O que ele não sabia era que Marina estava apenas começando a descobrir do que era capaz. 3 semanas depois de começar o projeto na empresa, Marina estava irreconhecível. Não apenas na aparência. Havia comprado algumas roupas mais modernas e começara a cuidar melhor dos cabelos, mas na postura, na forma de falar, na confiança em si mesma. Fernanda havia ficado tão impressionada com seu trabalho que a chamou para uma conversa privada. Marina, preciso te falar uma coisa. Fernanda fechou a porta da sala. O projeto que você fez aqui superou todas as nossas expectativas. Você transformou um caos em um sistema eficiente. Marina sentiu o coração acelerar. Obrigada, Fernanda. Eu me dediquei muito. E isso ficou claro. Fernanda se sentou à mesa. Por isso quero te fazer uma proposta. Que tal trabalhar conosco permanentemente? Marina quase engasgou. Permanentemente? Sim. Como coordenadora do nosso departamento de organização interna. Salário de R$ 4.500, benefícios completos, plano de carreira. Fernanda sorriu. Marina, você tem um talento raro. Seria loucura nossa deixar você escapar. R$ 4.500. Marina mal conseguia processar. O número era mais do que muitas pessoas com ensino superior ganhavam. Eu preciso pensar, conversar com minha família. Claro, entendo perfeitamente. Fernanda entregou um cartão. Mas Marina, oportunidades assim não aparecem todos os dias. Você merece essa chance. Marina saiu da empresa em um estado de choque. Uma oferta de emprego real, com salário excelente, reconhecimento profissional. Tudo o que havia sonhado e muito mais. Mas, quando chegou em casa, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Como explicaria para Roberto que queria trabalhar em tempo integral? Como enfrentaria a tempestade que certamente viria? Decidiu contar primeiro para Carla. Marina! Carla gritou no telefone. Isso é incrível. R$ 4.500. Eu sei, Carla, mas estou morrendo de medo de contar para Roberto. Marina, escuta o que você está dizendo. Você está com medo de contar para seu marido, que foi promovida, que vai ganhar um excelente salário, que é uma profissional competente. Carla fez uma pausa. Isso é normal para você? Não era normal. Marina sabia disso. Mas 23 anos de condicionamento não desapareciam facilmente. Carla, se eu aceitar esse emprego, minha vida vai mudar completamente. Não vou mais ter tempo para cuidar da casa como Roberto espera. Não vou mais estar disponível para todas as suas necessidades. E isso é ruim por quê? A pergunta ficou ecoando na mente de Marina.
Por que isso seria ruim? Por que ter uma vida própria seria problemático? Não sei se estou pronta para essa mudança. Marina, você já mudou. Nas últimas semanas você se tornou uma pessoa diferente. Mais confiante, mais feliz, mais viva. Carla falou com carinho. A pergunta não é se você está pronta para a mudança. A pergunta é, você está pronta para voltar a ser quem era antes? Naquela noite, Marina preparou o jantar favorito de Roberto e esperou o momento certo para abordar o assunto. Ele chegou em casa de bom humor, pois havia fechado um contrato importante. Roberto, preciso conversar uma coisa importante com você. Marina começou quando terminaram de comer. O que foi? Ele percebeu o tom sério dela. A empresa onde estou fazendo o projeto me ofereceu um emprego permanente. Roberto franziu a testa. Permanente como? Tempo integral, como coordenadora do departamento de organização. Marina respirou fundo. Com salário de R$ 4.500. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. R$ 4.500? Ele repetiu. Sim. Tempo integral significa quantas? Horas por dia? 8 horas. Das 9 às 5, com 1 hora de almoço. Roberto se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro. Marina, você perdeu completamente o juízo. Trabalhar 8 horas por dia? E esta casa? E suas obrigações comigo? Eu posso contratar alguém para ajudar com a limpeza pesada. E posso preparar comida no fim de semana, congelar. Marina tentou mostrar que havia pensado em soluções. Contratar alguém, com que dinheiro? Com meu salário, Roberto. Seu salário? Roberto riu com sarcasmo. Marina, você trabalha há 1 mês e já acha que é independente? Já esqueceu quem paga esta casa, a comida, as contas? Não esqueci, Roberto. Mas se eu aceitar esse emprego, poderei contribuir significativamente com as despesas. Eu não preciso da sua contribuição. Roberto bateu a mão na mesa. Eu sempre sustentei esta família sozinho. Marina percebeu que havia tocado no ponto mais sensível de Roberto, seu ego masculino. Roberto, não é sobre você não conseguir sustentar a casa. É sobre eu ter uma carreira, uma vida profissional. Carreira? Roberto riu amargamente. Marina, você tem 42 anos. Que carreira? Você vai trabalhar alguns anos e depois se aposentar. E daí? Terá valido a pena destruir nosso casamento por isso? Como trabalhar destruiria nosso casamento? Porque você não vai mais ter tempo para mim, para nossa vida juntos. Vai chegar em casa cansada, estressada, sem disposição para ser esposa. Roberto se aproximou dela. Marina, eu te conheço. Você não tem energia para trabalhar 8 horas e ainda cuidar de uma casa. As palavras de Roberto plantaram sementes de dúvida na mente de Marina. E se ele estivesse certo? E se ela não conseguisse dar conta de tudo? Além disso, Roberto continuou percebendo sua hesitação. Que garantia você tem de que vai se manter nesse emprego? Você não tem experiência, não tem formação superior. Na primeira dificuldade vão te mandar embora. Eles disseram que eu tenho talento. Marina, seja realista. Empregadores dizem isso para todos os funcionários. É motivação. Barata. Roberto voltou a se sentar. Escuta, eu entendo que você queira se sentir útil, mas aceitar um emprego tempo integral aos 42 anos, sem experiência, é loucura. Marina ficou em silêncio, as palavras de Roberto ecoando em sua mente. E se ele estivesse certo? E se ela estivesse sendo ingênua? Que tal um compromisso? Roberto mudou de estratégia percebendo que a estava convencendo. Você continua trabalhando meio período como está fazendo. Ganha seu dinheirinho, se sente útil, mas não abandona suas responsabilidades principais. Mas essa oportunidade... Haverá outras oportunidades, Marina. Se você realmente tem esse talento todo que dizem ter. Roberto estendeu a mão para ela. Vamos com calma. Não precisamos revolucionar nossa vida inteira de uma vez. Marina olhou para a mão estendida de Roberto. Parecia razoável, parecia seguro, parecia errado. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Claro. Pense bem. Roberto beijou sua testa. Mas lembre-se, nós temos 23 anos juntos. Isso vale mais do que qualquer emprego.
Naquela noite, Marina ficou acordada olhando para o teto. De um lado, tinha Roberto apresentando argumentos que pareciam lógicos, questionando sua capacidade, alertando sobre os riscos. Do outro lado, tinha Fernanda oferecendo uma oportunidade incrível. Eduardo acreditando em seu potencial, sua própria experiência, provando que era capaz. Na manhã seguinte, foi trabalhar com Eduardo com o coração pesado. Marina, você está bem? Parece preocupada. Eduardo notou imediatamente sua expressão. Eduardo, posso conversar com você sobre algo pessoal? Claro, vamos tomar um café? Na cafeteria, Marina contou sobre a oferta de emprego e sobre a reação de Roberto. E o que você quer fazer? Eduardo perguntou depois de ouvir tudo. Eu não sei, Roberto fez alguns pontos válidos. Talvez eu esteja sendo ambiciosa demais. Eduardo ficou em silêncio por um momento mexendo o café. Marina, posso te contar uma história? Ela assentiu. Há alguns anos, eu estava casado com uma mulher incrível, inteligente, talentosa, com sonhos enormes. Eduardo olhou pela janela. Mas eu estava tão inseguro, tão com medo de perdê-la, que fiz de tudo para convencê-la de que ela não era capaz de realizar seus sonhos. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. O que aconteceu? Ela me deixou e estava certa em fazer isso. Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Sabe o que eu aprendi? Quando alguém tenta te convencer de que você não é capaz, geralmente é porque eles têm medo do que você pode se tornar. As palavras atingiram Marina como uma revelação. Eduardo, você acha que eu deveria aceitar o emprego? Eu acho que você deveria fazer o que te faz feliz. Eduardo sorriu tristemente. E pelos seus olhos posso ver que trabalhar te faz feliz de uma forma que você havia esquecido que era possível. Marina voltou para casa naquela tarde com uma decisão tomada. Pela primeira vez em 23 anos, ia escolher sua própria felicidade. Não fazia ideia de que essa decisão desencadearia eventos que revelariam segredos sobre Roberto que mudariam sua vida para sempre. Marina passou a tarde inteira ensaiando mentalmente como contaria sua decisão para Roberto. Sabia que seria uma das conversas mais difíceis de sua vida, mas pela primeira vez em décadas sentia-se firme em sua escolha. Preparou o jantar com cuidado especial, não por medo da reação dele, mas porque queria criar um ambiente calmo para a conversa. Quando Roberto chegou do trabalho, parecia de bom humor. Cheira bem aqui, ele comentou afrouxando a gravata. É seu prato favorito. Marina colocou a comida na mesa. Roberto, depois do jantar precisamos terminar nossa conversa de ontem. Ele a olhou com atenção renovada, percebendo algo diferente em seu tom de voz. Você decidiu sobre o emprego? Decidi. Marina se sentou à mesa. Vou aceitar a oferta. Roberto parou com o garfo no meio do caminho até a boca. Marina, nós conversamos sobre isso ontem. Você concordou que era arriscado demais. Não, Roberto. Você falou sobre os riscos, eu escutei, mas a decisão é minha. Marina manteve a voz calma. E eu decidi aceitar. Você está cometendo um erro enorme. Roberto colocou o garfo no prato com força. Está jogando fora 23 anos de casamento por um emprego que pode não durar nem 6 meses. Roberto, aceitar um emprego não é jogar fora nosso casamento. Casais normais apoiam as carreiras um do outro. Casais normais? Roberto se levantou da cadeira. Então agora nós não somos um casal normal? Não sei, Roberto. Somos. Marina o encarou diretamente. Casais normais celebram quando um dos cônjuges recebe uma promoção. Ficam orgulhosos das conquistas um do outro. Eu estou tentando te proteger de uma decepção. Roberto começou a andar de um lado para o outro. Você não tem ideia de como o mundo corporativo é cruel, especialmente com mulheres da sua idade sem experiência. E como você sabe tanto sobre mulheres da minha idade no mercado de trabalho? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se censurar. Roberto parou de andar e a olhou com uma expressão estranha. O que você quer dizer com isso? Nada. Marina desviou o olhar. Só que você parece muito convicto sobre algo que nunca vivenciou. O jantar continuou em silêncio tenso. Roberto comia maquinalmente, claramente irritado.
Marina, por sua vez, sentia uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Havia tomado uma decisão adulta sobre sua própria vida, mas sabia que as consequências ainda viriam. Marina, Roberto finalmente falou, se você aceitar esse emprego, nossa vida vai mudar completamente. E nem sempre as mudanças são para melhor. Eu sei, Roberto, mas estou disposta a assumir esse risco. E eu? Ele a encarou. Ninguém me perguntou se eu estava disposto a assumir esse risco. Roberto, você não está assumindo. Risco nenhum. Quem está mudando de vida sou eu. Claro que estou assumindo risco, Roberto se exaltou. Risco de você se cansar de mim, de achar que pode viver sozinha, de conhecer outros homens e decidir que quer uma vida diferente. A confissão saiu mais crua do que Roberto pretendia. Por um momento, Marina viu através da raiva dele e enxergou o medo. Roberto não estava preocupado com sua capacidade profissional. Estava com medo de perdê-la. Roberto, Marina falou suavemente, por que você acha que eu vou querer uma vida diferente só porque vou trabalhar? Por quê? Ele hesitou, claramente desconfortável com a própria vulnerabilidade. Porque você vai conhecer pessoas diferentes, vai ver como outras pessoas vivem, vai ter seu próprio dinheiro. Isso te assusta? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Marina, nós temos uma vida boa juntos. Por que você quer mudá-la? Roberto, me responda uma pergunta honesta. Marina se inclinou para a frente. Você está feliz comigo? Claro que estou. Não, Roberto. Estou falando de felicidade real. Quando foi a última vez que você me olhou e se sentiu feliz por eu estar na sua vida? Quando foi a última vez que me disse algo gentil, que demonstrou carinho, que me tratou como alguém que você ama e não como alguém que você tolera? A pergunta ecoou pela cozinha. Roberto abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar palavras. Roberto, há anos que você me trata como se eu fosse um fardo, como se minha existência fosse um incômodo constante. Marina sentiu lágrimas começando a se formar. Eu aceito esse emprego não para fugir de você, mas para encontrar a mim mesma, para lembrar quem eu sou, além de ser sua esposa. Marina. Não, deixe eu terminar. Ela limpou as lágrimas. Por 23 anos, eu me defini apenas em relação a você. Sou a esposa do Roberto, a dona da casa do Roberto, a mulher que cuida das necessidades do Roberto. Mas quem é Marina? O que Marina quer? O que faz Marina feliz? Ela fez uma pausa. Eu não sei responder essas perguntas, Roberto, e isso me assusta mais do que qualquer emprego. Roberto se sentou pesadamente na cadeira, como se o peso das palavras dela o tivesse derrubado. Você está dizendo que não é feliz comigo. Estou dizendo que não sei quem eu sou sem você. E uma pessoa que não sabe quem é não pode ser verdadeiramente feliz com ninguém. Eles ficaram em silêncio por vários minutos. Roberto mexia na comida sem comer, perdido em pensamentos. E se eu te apoiar? Ele finalmente perguntou. E se eu tentar ser um marido melhor, mais atencioso, você ainda assim quer aceitar esse emprego? Marina olhou para Roberto e viu, talvez pela primeira vez em anos, o homem por quem se apaixonara décadas atrás. Vulnerável, inseguro, mas disposto a tentar. Roberto, eu quero aceitar o emprego porque é importante para mim. Não é sobre fugir de você ou de nosso casamento. É sobre crescer como pessoa. Ela estendeu a mão para ele. E se você me apoiar, se celebrar minhas conquistas em vez de questioná-las, nosso casamento pode ficar mais forte. Não, mais fraco. Roberto olhou para a mão estendida de Marina por um longo momento antes de pegá-la. Eu tenho medo, Marina. Medo de que você descubra que pode ser feliz sem mim. Roberto, Marina apertou sua mão. Depois de 23 anos juntos, você realmente acha que eu deixaria nosso casamento por causa de um emprego? Não sei, ele admitiu honestamente. Você mudou muito nas últimas semanas. Está mais confiante, mais feliz, e parte de mim tem medo de que essa felicidade não tenha nada a ver comigo. Marina percebeu que estava diante de uma versão de Roberto que raramente via. Honesta, vulnerável, disposta a admitir suas inseguranças. Roberto, minha felicidade não precisa ser uma ameaça para você. Pode ser um presente para nós dois. Como assim?
Uma Marina feliz e realizada pode ser uma esposa melhor do que uma Marina frustrada e ressentida. Ela sorriu pela primeira vez na conversa. Eu quero que você se orgulhe de mim, Roberto. Quero que você conte para seus amigos sobre os sucessos da sua esposa, não sobre como ela é incapaz de fazer um café decente. Roberto teve a decência de parecer envergonhado. Eu não percebi que falava de você dessa forma. Roberto, você me diminui há tanto tempo que eu mesma acreditei que era pequena. Marina falou sem amargura, apenas como uma constatação. Mas descobri que não sou, e quero que você descubra isso também. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Roberto e Marina conversaram de verdade. Não sobre contas para pagar ou tarefas domésticas, mas sobre sonhos, medos, esperanças. Marina contou sobre como se sentia orgulhosa quando recebia elogios no trabalho. Roberto admitiu que se sentia inseguro sobre sua própria carreira e acabava descontando essas frustrações nela. Quando foram dormir, Marina sentia que algo fundamental havia mudado entre eles. Não sabia se seria permanente, mas era um começo. Na manhã seguinte, ligou para Fernanda e aceitou a oferta de emprego. Que notícia maravilhosa, Marina! Fernanda parecia genuinamente feliz. Quando você pode começar? Segunda-feira, se for possível. Perfeito. Vou preparar tudo para a sua chegada. Marina, você não vai se arrepender dessa decisão. Quando desligou o telefone, Marina se olhou no espelho e viu uma mulher que estava prestes a começar uma nova fase da vida. Uma mulher que havia encontrado coragem para escolher sua própria felicidade. Não fazia ideia de que essa decisão a levaria a descobrir segredos sobre Roberto, que testaria essa nova coragem de formas que ela jamais imaginou. Mas, por enquanto, pela primeira vez em décadas, Marina estava animada com o futuro. 2 meses depois de começar seu novo emprego, Marina havia se tornado uma profissional respeitada na empresa. Fernanda constantemente elogiava seu trabalho, e ela havia até recebido uma pequena promoção com aumento salarial. Roberto, surpreendentemente, começara a demonstrar orgulho genuíno de suas conquistas, contando para os amigos sobre os sucessos da esposa. A vida parecia finalmente estar encontrando um equilíbrio saudável. Marina acordava todos os dias, com um propósito, trabalhava com prazer e voltava para casa com energia para investir em seu casamento. Roberto, por sua vez, estava fazendo um esforço consciente para ser mais carinhoso e menos crítico. Foi em uma tarde de quinta-feira que tudo mudou. Marina havia decidido sair mais cedo do trabalho para organizar uma surpresa para Roberto. Era aniversário de casamento deles no fim de semana, e ela queria planejar algo especial. Chegou em casa às 3 da tarde, animada com seus planos. Ao entrar na sala, ouviu vozes vindas do escritório de Roberto, um cômodo que ele havia montado em casa para trabalhar ocasionalmente. Inicialmente pensou que ele estivesse em uma videoconferência, mas ao se aproximar para não interromper, percebeu que era uma conversa telefônica pessoal. Não, Carolina, eu já te disse que não posso sair de casa hoje à noite. Marina está com essa mania nova de querer fazer jantares românticos. Marina parou no corredor, o coração disparando. Carolina? Quem era Carolina? Eu sei, amor, eu também estou com saudades, mas preciso ter cuidado. Ela está diferente. Ultimamente mais atenta a tudo. A voz de Roberto continuava. Desde que começou a trabalhar, ficou mais independente, mais observadora. Marina sentiu as pernas bambas. Apoiou-se na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Claro que eu amo você, Carolina. Você sabe que esses últimos 5 anos foram os melhores da minha vida. Roberto riu baixo. Marina? Marina é hábito, é história. Você é meu presente e meu futuro. 5 anos. 5 anos de relacionamento paralelo. Marina cobriu a boca com a mão para não soltar um gemido de dor. Sim, eu sei que prometi que nos separaríamos logo. Mas não é tão simples. Ela não tem para onde ir, não tem dinheiro próprio. Roberto fez uma pausa. Tinha. Agora que está trabalhando, as coisas ficaram mais complicadas. Marina ouviu passos se aproximando da porta do escritório. Rapidamente correu para a cozinha e fingiu estar preparando um lanche.
as mãos tremendo violentamente. Marina? Roberto apareceu na cozinha. Você chegou cedo hoje. Sim, saí mais cedo para planejar algo especial para nosso aniversário. Marina mal conseguiu manter a voz firme. Roberto sorriu, mas ela percebeu que havia algo forçado na expressão dele. Que bom, vou tomar um banho, ok? Assim que Roberto subiu para o quarto, Marina correu para o escritório. Precisava de mais informações, precisava entender a extensão da traição. As mãos tremiam quando ligou o computador dele. Roberto nunca havia sido muito cuidadoso com senhas. Usava sempre a mesma combinação para tudo. O que encontrou foi pior do que imaginava. E-mails trocados com Carolina Silva, uma mulher de 32 anos que trabalhava em uma empresa, parceira da de Roberto. 5 anos de correspondências íntimas, planos de viagens juntos, promessas de amor eterno. Mas o que mais a chocou foi uma pasta intitulada Planos Futuros. Dentro dela, encontrou documentos que Roberto havia preparado, uma pesquisa sobre advogados de divórcio, cálculos sobre divisão de bens, até mesmo informações sobre apartamentos para alugar. Em um dos e-mails mais recentes, Roberto escrevia para Carolina: Minha querida, sei que está impaciente, mas precisamos aguardar o momento certo. Marina começou a trabalhar e isso complica as coisas legalmente. Se ela tiver independência financeira, posso pedir o divórcio sem parecer que a estou abandonando na miséria. Mais alguns meses e estaremos livres para viver nosso amor abertamente. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Roberto não estava apoiando sua carreira por amor ou crescimento pessoal. Estava apoiando porque facilitaria o divórcio que ele já planejava há anos. Quando ouviu a água do chuveiro parar, rapidamente fechou tudo e voltou para a cozinha. Precisava processar essa informação, decidir o que fazer. Roberto desceu para jantar de excelente humor, contando sobre seu dia, perguntando sobre o trabalho dela, sendo o marido atencioso que havia se tornado nas últimas semanas. Marina o observava como se estivesse vendo um estranho. Como ele conseguia mentir tão naturalmente? Como fingir carinho por alguém que planejava abandonar? Roberto, ela disse durante o jantar, você é feliz comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Claro que sou, Marina. Por que pergunta? Só curiosidade. Marina estudou sua expressão. Às vezes penso se não seria melhor para você ter uma esposa mais jovem, mais bonita. Roberto quase engasgou. Com a comida. Rapidamente recompôs a expressão. Marina, que bobagem é essa? Estamos casados há 23 anos. Você é a mulher da minha vida. A mentira saiu tão facilmente que Marina quase acreditou. Se não soubesse a verdade, teria se sentido reconfortada por essas palavras. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, que fingia dormir, Marina tomou uma decisão. Não confrontaria imediatamente. Primeiro precisava se proteger. Precisava entender todos os aspectos da situação antes de agir. Na manhã seguinte, ligou para Carla. Carla, preciso conversar com você urgentemente. Pode me encontrar para almoçar? Claro, Marina, está tudo bem, você parece estranha. Não posso falar agora. Te encontro no restaurante onde almoçamos da primeira vez. 1 hora. No restaurante, Marina contou tudo para Carla. A conversa telefônica, os e-mails,